Bem-vindo em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos estudando a palavra, curtindo a palavra com vocês sobre o tema o valor da família. Mas antes eu quero abençoar uma criança. Eu queria chamar aqui o Daniel, a Tati e, se alguém está com eles, a Rafaela. Por gentileza, acompanhe o casal. Por gentileza. Nós temos, por um bom hábito, abençoar crianças. Isso aconteceu com Jesus. O escritor Lucas, ele foi um dos companheiros de... Boa noite a todos. Um dos companheiros do apóstolo Paulo. E ele escreveu 2 livros, o livro que segue o nome dele, acompanha o nome dele, Lucas, e escreveu um outro livro, chamado o livro de Atos, as atitudes dos apóstolos, o crescimento da igreja. Mas no livro que leva o nome dele, o escritor, o evangelista Lucas, ele marca um acontecimento fora de série, porque ali estava tudo centralizado nesse acontecimento, que foi a apresentação de Jesus. Eu quero dizer que para o casal não foi fácil eles terem Jesus, porque eles foram muito perseguidos. Eles sofreram bastante. Eles precisaram ficar fora da cidade de Jerusalém um tempo, e depois voltaram. E ao retornar para a cidade, o menino já havia nascido. Eles levaram a Jerusalém para serem apresentados a Deus. A apresentação de uma criança não é de caráter de batismo. Nós falamos assim, a gente apresenta porque é a mesma coisa que o batismo. Não é, certo? Primeiro porque nós não batizamos crianças, bebês. A Bíblia deixa bem claro que a salvação ela é individual, e a Rafaela um dia vai precisar responder a Deus sobre um sim ou um não referente à salvação. O Daniel, a Tati, os avós, não tem como trazer essa salvação para a Rafaela. Aliás, ela já pertence aos céus. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence à criança. Quem está me entendendo? Mas é de suma importância a questão da bênção, a questão da apresentação. É de suma importância, porque é um sinal no reino do Espírito. Quando nós apresentamos, não apenas apresentamos a criança à igreja, mas ao Deus Todo-Poderoso, declarando a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, que se não for por Ele, não há condições de criar crianças hoje, principalmente em nossos dias. E daqui a pouco estarei falando um pouco sobre o valor da família. A gente vocês vão entender melhor. Mas é muito importante a apresentação. Nós falamos, Deus, aqui está a Rafaela, e nós pedimos que o Senhor cerque essa criança com todas as suas bênçãos, com todos os seus cuidados. E não só isso, mas dê aos pais a possibilidade, as condições, em todas as áreas, de cuidar da pequena Rafaela. Amém? Eu quero fazer isso com grande prazer. Ela está babando ali, mas eu vou segurar assim mesmo. Quem vem aqui segurar o microfone para mim? Você, minha filha, pastora Thalita. Vamos lá. Mais uma criança que eu pegar no colo. As que eu já peguei uns tempos atrás já estão dançando hoje. Glória a Deus. Vamos orar, filhos. Pai, nós te glorificamos ao pegar em nossos braços a pequena Rafaela. Te exaltamos, Senhor Deus, pela sabedoria dos pais, em ter essa sabedoria e conhecimento, em trazer ao teu altar para apresentá-la a ti. Nós pedimos a tua bênção à pequena Rafaela. Senhor, aleluias, assim como eu a seguro nos braços,
A partir de hoje, Pai, venha segurá-la. Venha, Senhor Deus, trazer toda a bênção no futuro de conhecimento, a inteligência na alma, Senhor Deus, a bênção de prosperidade para a pequena Rafaela. Que ela seja a mulher que essa sociedade, que esse Brasil, Senhor Deus, está precisando para responder política ou a área que ela estiver trabalhando. Seja ela, Senhor Deus, um exemplo. Peço a bênção para o Daniel, para a Tati, de prosperidade, Senhor Deus, a bênção de provisão para dar o melhor a essa criança, assim como Jesus foi apresentado e foi aceito por ti, aceite a pequena Rafaela. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Que a igreja possa aplaudir ao Senhor. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Não? Tá. Ok. Nós terminamos uma série sobre vivendo além, acima da religião, porque aprendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus não habita em tendas, e Ele está acima das religiões. E por isso nosso culto, ele precisa ser um culto muito família, um culto de pessoas apaixonadas por esse Deus. Eu quero que você, quando vier para cá, não venha pensando numa liturgia, um negócio que... Pense em algo que você possa oferecer a Deus, que às vezes pode quebrar até alguém olhar e falar assim, nossa, o que está acontecendo? Mas o importante é você ter o seu culto, amém? Tenha o seu culto ao Senhor, ofereça o seu culto a Ele, por favor, faça isso, mesmo que estamos aqui numa reunião, num culto coletivo, mas não deixe de oferecer o seu culto ao Senhor, porque Ele está aqui para receber o culto dos verdadeiros adoradores. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. E enquanto ministramos a palavra, e hoje eu quero falar um pouco sobre o valor da família, que sou eu, mas a gente aprende isso, a Bíblia nos ensina, né, sobre o valor da família, e coisas que vocês já sabem. Talvez eu falar aqui do começo ao fim, você vai falar assim, nossa, tudo isso eu já sei, saí de lá sem uma novidade alguma. Mas é importante, aquilo que a gente falar hoje, que seja algo para você relembrar e ensinar um bocado de gente que está por aí. Eu tenho certeza que o teu vizinho da direita ou da esquerda, ou na frente, ou o vizinho de trás, ou alguém que trabalha com você, está passando por alguma dificuldade dentro de casa, e ele precisa de uma palavra assim. Acredito que aquilo que eu falar hoje, e mesmo que você já saiba, possa reanimar você, possa motivar você a falar do amor de Deus. Quando eu terminei a ministração, essa mesma ministração hoje na parte da manhã, nós temos um culto aqui na parte da manhã, das 9 às 10, 10:30, o máximo. Alguém veio chorando e dizendo, pastor, essa palavra falou comigo. Mas é gente que está aqui, é gente que o Espírito Santo, sabe, despertou. E eu espero que isso aconteça com você. E a ponto da palavra falar aquilo que você já sabe, mas trazer vida. Que você abre a Bíblia, Deus está falando através dela. Mas o legal é quando você permite que aquilo começa a fluir dentro de você, sabe? Como uma grande cachoeira, e aquelas águas jorrarem. Isso daí vai trazer sentido para a sua vida. Eu creio que para a sua semana, para os meses, para os dias da sua vida. Eu espero que você receba essa palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: Deus os abençoou. Um relatório de Moisés falando como foi a criação do homem, do casal, e o que Deus, qual o plano de Deus para eles. Aí Moisés escreveu: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse texto fala de famílias. Fala, pastor, nada, está falando sobre a ordem de Deus para eles. Para eles quem? Para o casal que Deus estava estabelecendo como casal, sabe?
que Deus estava estabelecendo como um lar, estabelecendo como família. E uma coisa muito interessante que vocês sabem, às vezes os pastores falam coisas tão lógicas, como se vocês nunca soubessem, né? Como se vocês nunca soubessem. Domingo passado eu falei, vocês sabem que todos aqui, com certeza, veio de um ventre. Todos aqui veio de um útero, com certeza, né? Aí, não era revelação. Às vezes a gente fala coisas lógicas. E, de uma forma ou de outra, nós nascemos numa família. De uma forma ou de outra, nós nascemos numa família. Com exceção daqueles que são frutos da marginalidade, cada um de nós veio de uma família, seja uma família rica, uma família pobre, uma família desconhecida, ou uma família famosa, ou uma família pequena, uma família grande, sei lá, uma família já evangélica, certo? Os meus tataravôs, meus avós, meus pais, avós, meus pais, e nós também somos, eu vim de uma família evangélica, ou não, mas a família, todos nós viemos de uma família. A família é a base de nossa vivência. Logicamente que por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, a família ela se destruturou. A gente sabe disso, né? Se você ler a linhagem de Caim, você vai perceber coisas terríveis ali. Então, a família é a base de nossa vivência. Dela nascemos e da família nós dependemos na maior parte da nossa existência nós dependemos da família. E eu quero dizer que isso é plano de Deus. Família é plano de Deus. Deus projetou a família antes de qualquer coisa existir. Atenção, é meia loucura isso, mas eu quero dizer que Deus projetou a família antes de tudo existir. Deus já tinha isso no coração. Família é projeto de Deus. Escute, família era um sonho de Deus. O homem, por si só, não teria criado a família. O primeiro homem ali, o Adão, ele não teria criado a família. O homem, na sua origem, talvez jamais criasse a família. Ele não saberia como fazer isso. E interessante que depois da queda, nós podemos ter a certeza de que o homem jamais buscaria criar uma organização que haveria de quê? De lhe impor limites. Jamais ele ia criar algo, eu vou criar aqui uma tribo, uma organizaçãozinha, que depois vai me colocar limites, vai me colocar regras de convivência. Eu quero ser livre. Jamais o homem pensaria em criar família, contrariando seus instintos egoístas, seus instintos pecaminosos. Jamais o homem por si criaria família. Como eu disse, se você ler a linhagem de Caim, você vai perceber como o homem é egoísta. Deus só fez uma mulher para o homem. Só uma mulher para o homem. Mas mesmo assim, há a tendência, leia depois lá na linhagem de Caim, né? A tendência à poligamia, ao adultério. Isso de ambas as partes. Mas há essa tendência. E na linhagem de Caim é que surge a poligamia. Quem está me entendendo? Família é origem divina. Deus planejou. A família é uma instituição divina. Ela é tão importante. Pastor, você podia falar qualquer outra coisa, falar sobre prosperidade. Mas nós temos esse hábito de acostumar com as coisas, né? Lembro do primeiro dia que você começou a trabalhar numa empresa. Depois do trabalho, você limpou a máquina, ou limpou a mesa, você, cuidou, fez o negócio certinho. Lembra do primeiro dia seu? Se você está lá até hoje, pensa bem qual que é o seu comportamento.
Você chega do jeito que chegou e vai, sabe, nem pensa. Às vezes nós temos a nossa origem na família, mas hoje nós entramos e saímos das nossas casas e às vezes nos importamos com as pessoas que estão ali, mesmo vivendo a dois ainda, mesmo não tendo filhos, mas a gente entra e sai, a gente não conversa. A família é muito importante, filhos. A família é tão importante que ela foi criada antes da igreja. A família é tão importante que ela foi criada antes do Estado, antes da nação, antes de governo. Deus criou a família. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando Ele acabou de criar o homem, Adão, o Senhor disse: não é bom que esse cabra, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjutora, uma auxiliadora que esteja sempre perto dele, sabe? Sempre o ajudando. Eu vou fazer. Deus tinha em mente a constituição da família. E por causa disso a gente pode até, quem sabe, pensar, imaginar um pouco como que era aquele primeiro lar, sabe? O primeiro lar, eu creio que logicamente ele foi criado por Deus. Eu creio que era algo fantástico, porque nele, antes da queda, presta atenção, antes da desobediência, antes da queda, havia amor, havia paz, havia união, havia saúde. Antes da queda havia alegria, havia harmonia entre o casal, felicidade, e havia comunhão com Deus também. Não era uma vida ociosa, uma vida preguiçosa. Deus falou: Adão, aqui o jardim do Éden. Aí ele falou: você esqueceu de criar uma rede, cria uma rede aí. Não, nada disso, sabe? Não era uma vida ociosa, preguiçosa, porque Deus também colocou a responsabilidade no homem de cuidar da terra, de cuidar do jardim, lá em Gênesis 2,15. Então não era apenas viver ali, mas era cuidar daquele lugar. Então havia trabalho, um trabalho suave, sabe? Suave na nave, era bom o trabalho, não havia desgaste. Se alguém quer saber quem é que criou o trabalho, foi Deus, tá? Se você quer prestar conta com Ele, então pode ir lá depois, no teu quarto, onde você quiser. Deus, eu vou falar umas verdades aqui, mas foi Ele quem criou. Ele criou o trabalho para Adão, criou o trabalho, só que não havia aquele desgaste físico e emocional, aquela pressão de hoje. Tem que trabalhar, não sai daí, essa é a tua posição, esse é o teu posto, ou aquela produtividade que exige hoje. Não havia isso, mas havia trabalho sim, sabe? E em compensação não havia doenças, não havia dor, não havia tristeza. A presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus no primeiro lar era diária. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 8, que sempre na viração do dia, de um dia para o outro, Deus visitava o casal. Eu acredito que Deus visitava para dar orientação, para conversar com eles, sabe? Por que vocês não conseguiram? Faltou isso. Para amanhã vocês podem fazer isso daqui. Deus trazia a orientação ao casal ali, porque a Bíblia diz que ele passeava no jardim na viração do dia e conversava com eles. Então, creio que era tremendo, todo dia, o casal ouvir a voz de Deus, ouvir a orientação diretamente de Deus, contemplando a sua face. Era dessa forma a vida do casal. Então era bom demais. Hoje, filhos e filhas, mais do que nunca é necessário, é muito importante a presença de Deus nos lares cristãos. É muito importante. É muito importante a presença de Deus no seu lar. Não é com aquela mentalidade: Deus está em todo lugar, Ele está aqui. Eu não estou falando dessa presença, sabe, que o mundo acredita aí, que Deus está em todo lugar.
Mas quando eu falo que é importante a presença de Deus na tua casa, é a presença de um Deus que pode interagir. Ali no jardim do Éden, ele interagia, ele trazia orientação, ele conversava. Quem está me entendendo? É muito importante, é vital a presença de Deus na sua casa. Mas aquele Deus que interagia lá no primeiro casal, lá naquele primeiro lar, é importante ele interagir. Não, pastor, hoje não tem mais esse negócio não. Tem sim, ele está pronto, ele é uma pessoa e ele quer interagir com o casal, ele quer falar com vocês, ele quer falar com a família. Porque se isso não acontece, se nós não damos ouvidos à voz de Deus, vem a interferência do mal, como aconteceu lá. Hoje de manhã eu falei uma coisa que eu nunca ouvi de teólogo nenhum, nem de um livro nenhum. Talvez se alguém ouvir o que eu vou falar agora, talvez algum teólogo vai falar, isso é heresia. Mas é uma coisa aqui dentro. Não precisa espalhar para ninguém, por favor. É uma coisa aqui dentro. Eu acredito que da mesma forma que Deus tinha um contato diário com eles, com o casal, da mesma forma que Deus falava com eles, que Deus na realidade interagia com eles, Satanás também tentava eles. Porque não foi assim, num belo dia, estava tão bonito aquela coisa, aquelas árvores tudo verde, os bichinhos andando para lá e para cá, e eles conversando, daqui a pouco apareceu uma serpente e começou a falar. Não foi assim, e ela, uma serpente está falando, sabe? Eu acredito que foi assim, sabe, de pouco a pouco, assim como a gente é tentado hoje, porque ninguém cai de uma vez, alô? Certo? Ninguém cai assim, pastor, foi de surpresa, eu abri a porta e aquele treco estava lá, eu não tive, sabe, saída, e aí eu caí. Não, somos tentados todos os dias. E eu acredito que aquele casal era tentado todo dia. Todos os dias, eu acredito. Quando chegou Satanás viu que o negócio estava preparado. Isso é uma interpretação minha. Quando viu que a terra já estava arada, Adão arava a terra que Deus mandou, preparar a terra. Esse é o trabalho. Mas esqueceu de cuidar da terra dele, né? Da alma dele. Esqueceu de cuidar da esposa, e a esposa esqueceu de cuidar da terra dela, da alma dela. Escutem bem isso, é uma coisa minha, é a imaginação minha, mas tem lógica, porque ninguém é pego de surpresa por Satanás. Nenhum lar aqui é pego de surpresa pelo inimigo da família. Nenhum lar aqui. Isso vai de pouquinho em pouquinho. Satanás vai arando a terra no casamento ali, sabe? Ele vai, daqui a pouco acontece uma explosão. Como aconteceu. Aí chegou no ápice da tentação. Satanás fala através da serpente. Mas ele tinha que estar por dentro de tudo aquilo que Deus havia falado com o casal. Ele tinha que estar por dentro de como que era a vida deles ali, sabe? Aquilo que eles gostavam, aquilo que eles não gostavam, porque Deus não criou robôs. Então Satanás estava por dentro de tudo, assim como Deus estava por dentro de tudo e está por dentro da sua família. Ele só quer interagir, ele só quer uma coisa, que você fale com ele. Ele quer que você, em oração, fale com ele junto com o teu cônjuge. Fale com Deus, interaja, converse. E ele quer falar com você, ele quer orientar. Mas houve a interferência do mal, e com a interferência a queda da família. Tentado pelo diabo, o casal caiu, trazendo toda a sorte de malignidade, toda a sorte de males para a família. Inclusive a morte que passou a todos os homens. Eu quero dizer, filhos, que esse ataque que aconteceu lá no Éden
ele continua, escute, ele continua, valei-me Deus, cruz credo, vou bater na boca, pastor, essa palavra, isso daí nunca vai acontecer com a gente. As mesmas tentações, os ataques à família, aconteceu e deu certo com o primeiro casal. O adversário da família não desistiu, ele gostou da ideia e até hoje os ataques acontecem. E ainda mais a família, por ser de origem divina, o inimigo tem atacado a família de maneira implacável, todos os dias, o dia todo, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, tem atacado a família, as tentações aos pais de família, principalmente na área do sexo e do mau relacionamento com os filhos. Isso tem sido constante, os ataques aos filhos, lançando-os contra os pais, dos pais contra os filhos, o problema das drogas, do sexo ilícito, da pornografia e de outros vícios, problema do homossexualismo. Satanás soube trabalhar, escute bem, soube trabalhar a ponto de, de algum líder falar mal do homossexualismo, de alguém levantar aí, ele soube trabalhar politicamente, ele soube trabalhar socialmente, a ponto do negócio ficou tão encaixado. Você vai falar, pastor, não tem tentação lá em casa. Todos os dias somos tentados, todos os dias, e Deus viu isso. Ele poderia ter brecado isso antes, ele poderia ter feito o casal e falar assim, eu tô vendo seu capeta, eu tô te vendo, tribufu, você não vai mexer com esse casalzinho não, eles são meus, é gente boa, não vou... Deus poderia fazer isso, mas assim como Deus criou os anjos com livre-arbítrio, Deus criou o primeiro casal também com livre-arbítrio, isso é com o poder de escolha. Eles escolheram ouvir a Satanás e desobedeceram a Deus, escolheram, teve suas consequências, e Deus sabe que você tem seu livre-arbítrio, pois é um dom de Deus. Deus viu isso antes, escute bem, Deus planejou a redenção da família antes da fundação do mundo. Escute, antes de qualquer coisa nascer, antes de qualquer coisa ser formado, antes dos anjos serem formados, conforme o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 1, 19 e 20, Deus na realidade, ele pensou na restauração da família antes de qualquer coisa existir. Ele pensou em mim, pensou em você, pensou na sua família, ele pensou em nós. A primeira pessoa a ser tentada foi a mulher, e Deus ama tanto a mulher. Ainda bem que eu pensei que vocês não estavam aqui, meninas. Deus ama tanto a mulher, mas ama tanto a mulher, que prometeu a redenção da família, prometeu a redenção da humanidade, através da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E em Gálatas 4:4 diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, a semente da mulher, Deus na realidade faz o quê? Ele vem para restaurar, para redimir a família, redimir a humanidade. Pastor, mas Jesus fez isso há 2000 anos atrás, mas você não sabe o pé de guerra que está em casa. Nós estamos de carinha assim, de amor, amor, beijinho, beijinho, selim, selim, mas você não sabe como está aquilo lá em casa. Fica tranquila, minha casa também é assim, e a casa dos meus filhos é assim, e a casa, com certeza a sua também é, com certeza. Sabe por quê? Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Quando ele falou isso, eu falei, estou casando, mas essa coisa eu sei que não vai ser boa. No mundo tereis aflições. João 16:33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo bem, Jesus, mas eu vou ter aflição.
Não é escolha minha, elas virão. Elas não vão nem bater na porta, elas virão, elas virão. Quando o casal fala, vencemos, que loucura, demorou 3 anos para a gente sair desse poço, dessa fossa. Escuta, vem outra, e vem outra, não é profecia. Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflições. Ele previu, presta atenção, Jesus viu antes que os problemas de relacionamento estão dentro da própria casa. Não é o patrão, não é o presidente, esqueça esqueça dele lá, esqueça do triplex, esqueça agora, esqueça dos deputados, dos governadores, esqueça. O problema está dentro de casa. Escute, Jesus disse em Mateus 10, 34 a 37, que os nossos inimigos, os inimigos do homem, estão dentro da sua própria casa. O marido, ele vai entrar em aflição, em atrito é complicado, atrito com a esposa, a nora com a sogra, os pais com os filhos. Ele falou que o problema do homem está dentro da própria casa. As nossas aflições estão dentro de 4 paredes. Quem está aqui está me entendendo? Oh, que bom, nossa, estou ficando feliz. As nossas aflições estão dentro de 4 paredes. Pastor, estou saindo, estou fugindo, eu não quero mais esse negócio. Não, você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver sozinho. O homem não foi feito para viver sozinho, foi feito para viver em sociedade, em tribo, a sua tribo, aí de 2, 3, 5, sei lá, você foi feito. E sabendo que a família tem origem divina, e ela é valorizada na Bíblia. Se você começar a estudar a Bíblia só com o assunto família, você vai perceber que a Bíblia valoriza a família, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, com isso nós precisamos entender e praticar o relacionamento cristão. Pastor, nós vamos ter aflições, a família é divina, Deus amou a mulher, Deus amou o homem, Deus ama a família, mas tem aflições? Tem. Então, eu não sou isento de aflições, a minha família não está isenta de aflições? Não. Se você vai casar, Júnior, presta atenção, não pensa que você vai ficar isento de aflição. Não pensa nisso, viu, gatinha? Não pensa. Aquele negócio de roupa branca, aquelas mulheres lindas, roupa branca, aquele negócio, a rainha agora, como chama? A rainha condessa, né? Agora casou, né? Isso. Gente, aquela coisa bonita, o véu de não sei quantos metros, 15 metros. Ela estava lá já na lua de mel e o cara carregando o véu sabe, aquela coisa toda. O seu dia do casamento, quem lembra do dia do casamento? Quem lembra? As meninas lembram do vestido branco? Você não casou com o vestido branco, mas casou. Você lembra daquele dia? Alô, por favor, vocês lembram daquele dia? Sim ou não? Tem gente que já esqueceu. Nossa, nunca deveria ter aquele negócio, aquele dia. Mas essa noite nós seremos restaurados. Olha, no dia 11 de abril de 1981, às 7h20 da noite eu estava casando. Eu lembro. E ela morava no fundo da igreja. Os pais dela eram zeladores, então eu estava esperando ela sair logo do fundo. Pelo menos estava mais perto do altar. Mas ela veio toda, 54 quilos voando, linda. Foi o único dia que eu peguei ela no colo. Eu apanho hoje, mas tudo bem. Olha, eu descobri uma coisa que foi lindo demais. Nós somos na nossa lua de mel, sabe, para a praia, foi lindo, tudo, eu tenho tudo gravado, tenho tudo fotografado, lindo, mas
uma coisa eu já sabia, que eu não estava isento de aflições. O meu casamento não estava isento. Não estava isento de complicações. Não estava. Então, eu descobri através de esse negócio de MMI aí que vocês fizeram. Isso, maridos e mulheres irritados. Não, casados para sempre. Nós descobrimos no encontro de casais que precisaríamos saber viver com as aflições. Como viver? E aí então, descobrimos que a Bíblia, ela é cheia de princípios que nos ensinam como conviver com os conflitos familiares. Porque na cabeça dela tinha uma profecia, ela está lá. Tinha uma profecia: o teu marido virá do sul, alto, loiro. Pensa bem. E olha que chegou para ela. Não, estou falando, era o que tinham falado com ela. Ela aguardava o quê, gente? Os judeus aguardam Jesus até hoje, porque não acreditavam naquele Jesus lá, né? Mas ela se converteu. Filhos, então, era costume diferente, práticas diferentes, hábitos diferentes do meu. Eu vim de uma família de 8 irmãos, sabe? Era muita comida que se fazia numa refeição só. Vocês não sabem. Era muita comida. Meu pai criava galinha, pato no quintal. E os bichinhos falavam, ia chegando no final de semana, ele já sabia, é minha vez. Porque um pato só não dava, ia até as asas. Vocês estão achando? Sabe aquelas quirelinhas que hoje joga para galinha assim, milho moído? A minha mãe fazia uma panelona de sopa daquilo lá, jogava uns pedaços de músculo. Quem achasse o músculo estava feliz, porque comia a sopa. Era desse jeito. Vocês dão risada, mas era assim. Então, e ela veio, só ela e o irmãozinho dela. Família pequena, entendeu? Então houve conflito, sim. Mas como conviver com os conflitos? Então a Bíblia, ela tem, para eu não demorar, a Bíblia, ela tem princípios para os pais. Como eles devem se comportar com os filhos. A Bíblia tem princípios, lições, doutrinas, ensinamentos para com os filhos. Como eles devem se comportar um com os outros, os irmãos. Como devem se comportar como filhos com os pais. A Bíblia, ela orienta a família a submeter ao Espírito Santo. Por gentileza, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O Espírito Santo tem virtudes, sabe? Virtudes que só Ele tem, que nós precisamos. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus em nossa casa todos os dias, para usufruirmos dessas virtudes, da paciência, do amor, da alegria, da paz, da amabilidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, sabe? Nós precisamos disso. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, virtudes do Espírito. Nós precisamos dessas virtudes, porque não estamos vivendo sozinhos. Dois eles podem concordar acerca de qualquer coisa, e o Deus eterno dará isso que eles concordaram. Ou dois podem, na verdade, se acabarem. Podem, um comer o outro. Eles podem se destruírem. Ou podem chegar a um êxito, ou na verdade acabar com tudo. Apenas duas pessoas. Eles precisam, nós precisamos viver debaixo da submissão do Espírito Santo. Os membros da família precisam demonstrar essas virtudes do Espírito. Se um saiu fora da paz lá, sabe?
Eles são fora de controle e gritou. Precisa um pacificador ali. Precisa o outro, o cônjuge, ele tem que entrar com uma mansidão, com um domínio próprio. Não é porque ele explodiu, você tem que explodir para mostrar quem é que manda lá e gritar mais alto. Não precisa disso. A Bíblia dá o remédio. Seja amável, seja fiel, tenha domínio próprio, seja manso, tenha paz. A Bíblia ensina. Só que nós precisamos da visita desse Espírito aqui todos os dias em casa. Aliás, era bom que ele morasse lá. É bom que ele morasse lá. Antigamente, na religião antiga lá, tinha-se aquele costume de fazer uma casinha, nem sei o nome daquele negócio, e colocava um santinho lá ali em casa. Algumas faziam assim, logo na entrada da casa colocava fazia um nicho lá e colocava um santinho lá, uma coisinha lá. Algumas casas hoje, quem sabe mais no interiorzão aí deve ter isso. É para mostrar quem é que manda lá, qual é a divindade que está ali. Nós não temos mais isso, mas nós precisamos de esse Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, na nossa casa. Porque ele estando lá, até as feridas serão curadas, serão saradas. Quando eu estou falando de feridas, é porque no relacionamento entre membros da família, muitas vezes surgem atritos e problemas que deixam verdadeiras feridas, feridas na alma, mais difíceis de serem curadas, saradas, do que as feridas no corpo. Às vezes você está dentro da sua casa e se machuca com alguma coisa, sei lá, com a faca, a tesoura, alguma coisa ali, você se machuca e passa alguma coisa. A ferida na alma, ela é mais difícil de ser curada e tratada. É só pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender pelo Espírito Eterno a curar essas feridas. Precisamos reconhecer que temos problema dentro de casa. Alô, senhores? Precisamos reconhecer, com essa cara de santinho que todo mundo está aqui, achando que tudo lá está certo, tudo lá, não, as continhas estão certas, o meu cônjuge é um anjo. Nós precisamos reconhecer os problemas no relacionamento. Não adianta esconder, não adianta guardar. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é, se tem problema, se tem conflito, precisa resolver no dia. Eu não estou pronta, a mulher fala, ou ele, né? Pronto para resolver isso hoje. Eu não quero conversar, amanhã a gente fala. É muito importante nós resolvermos o mais rápido possível. A Bíblia fala: não se põe o sol sobre a sua cabeça. Isso não demore para resolver. O versículo de Efésios 4:26 fala isso. Resolva logo. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Quando nós não resolvemos situações, e eu já passei por isso, eu e minha esposa brigados um com o outro e fomos deitar. A coisa mais difícil para o homem é pedir perdão. E ela me cutucava: levanta, senta, vamos conversar. Nossa, não posso lembrar, irmãos. Não posso lembrar. Brincadeira. Me cutucava. É difícil para o homem chegar e levantar ou falar: bem, vamos conversar. Porque o homem é egoísta, o homem é orgulhoso. O trem esquisito que Deus fez. E ela me cutucava, a gente sentava e conversava. Não só conversava, mas acertava a situação. A gente não pode permitir, sabe, se não nos consertamos, Satanás entra. Ele entra mesmo e acaba estragando tudo. O marido precisa pedir perdão para a esposa precisa pedir perdão para o marido, o pai precisa pedir perdão para o filho. Eu lembro uma vez que um dos dois meninos, Lelo e o
Eduardo, um deles tinha aprontado. Foi o Du, sim. Só que foi ele que apanhou, e eu bati nele. E eu bati no Du, escuta. Eu era de bater na bunda. Não sei se ele deve ter a marca, na bunda preta, não sei. Mas eu batia neles. Aí depois eu descobri que quem tinha aprontado foi o Marcelo. Até hoje é assim. E eu tive que chegar, colocar o Eduardo em cima de um banquinho lá, de uma cadeira, olhar nos olhos dele e pedir perdão para ele. Papai te bateu, eu errei, não foi assim. Depois bati nele. Escute bem o que eu estou falando. Você precisa ter hombridade. Você precisa ser pai, a ponto de você, se errou, pedir perdão para o seu filho. Filho, se caso você errar, se caso não, isso acontece quase sempre, erramos, desobedecemos, nós precisamos pedir perdão por causa da nossa ofensa. Porque o único caminho para a cura na família, o único caminho para a vitória na família é o perdão. Aí as feridas são saradas. Porque o perdão é como bálsamo. O perdão, ele traz alívio, ele traz paz ao coração, à alma da família. O perdão, eu estou encerrando, é a verdadeira saúde para a família. Ele é como a saúde para a mente e para o corpo. E quando isso acontece, a família é valorizada, o Deus eterno é glorificado e Satanás é derrotado. Filho, ore mais junto, pelo menos para comer. Sabe? Vai dormir? Faça uma oração. Faça isso. Nós, em 37 anos, coisa mais rara do mundo, coisa mais rara é deixar de orar. Mais rara mesmo. Oramos todas as noites, eu e a pastora. Oramos pelos nossos filhos, oramos pelas nossas noras, oramos pelos nossos netos, pelas empresas, oramos por cada orientador, oramos pela igreja, pela diretoria. Nós oramos pelo ministério que Deus tem nos dado. Todos os dias nós oramos. Se você faz coisas com o teu cônjuge, porque não dá para fazer sozinho, filho, faça mais uma coisa com ele. Ore. Agradeça a Deus pelo vosso casamento. Agradeça a Deus pela vossa aliança, pelos vossos filhos. Agradeça a Deus, mas ore. Se você forçar um pouquinho, você poderia ter a prática do culto doméstico, né? O pastor Marcelo e a pastora Thalita estão tendo essa experiência com os filhos. Experiência que eu tive. E aquela pouca experiência que eu tive de fazer o culto doméstico, de ensinar a Bíblia, de ver eles pregando, hoje eles estão no ministério junto com a gente. Filhos, façam um culto doméstico. Pastor, não sei falar. Você fala. Como não sabe falar? Leia um versículo, não precisa falar nada. Olha, eu li o versículo da Bíblia aqui, tá? Respeito, hein? Amém, amém. Agora vamos orar. Você fez. Canta uma música, pede para uma das meninas cantar lá, sei lá. Faça alguma coisa, mas você precisa, se possível, a prática do culto doméstico, ok? Sei lá. E praticar, viver as virtudes do Espírito Santo. O amor, a longanimidade, ter ânimo longo. Fala logo que eu estou com pressa. Não vai fazer nada. Vai ficar lá com o controle na mão. Depois, desse jeito. Fala logo que eu estou com pressa. Tenha ânimo longo, ok? E amor, benignidade, bondade, temperança. Faça isso. E o Senhor, na realidade, vai ver que você está valorizando a tua família. Com certeza, bênção e bênção pura. Vamos ficar de pé. Quem entendeu alguma coisa aqui nessa noite? Simples de tudo, só repetir o que você sabia. Eu só repeti aquilo que você já sabia. Só repetir. Mas a gente pode voltar a praticar se paramos. Amém? Amém? Coloca a mão no teu coração. Se você está com a tua esposa, teu cônjuge aqui, por gentileza, se você quiser pegar na mão dele agora,
depois pega onde você quiser. Mas agora pegue nas mãos. Agradeça a Deus por essa palavra. Só isso agora, por favor. Estamos encerrando. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por Ele valorizar a sua família. E pelo desejo enorme dEle querer estar com você, com vocês. O que você está esperando? Por favor, faça uma oração de agradecimento a Deus. Você que foi adotado, está numa família, agradeça a Deus, porque a adoção é um dom de Deus. Deus nos adotou como filhos. Nós éramos criaturas, mas Ele, por Cristo Jesus, nos deu o direito de sermos filhos. Então, filho, adoção é um dom de Deus. Agradeça a Deus pela família que te adotou. Agradeça a Deus, filho, filha, pela família que você vive. Agradeça a Deus. Peça a sabedoria ao Senhor agora, para se tornar uma pessoa melhor dentro dessa família. Por favor, façam isto. Orientação do inimigo nós estamos recebendo todo dia. Tentação nós estamos recebendo todos os dias. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. O mesmo que quer estar lá dentro da tua casa. Ele quer te orientar como nos orientou aqui nesse salão. Filho, filha, peça sabedoria para se tornar uma pessoa melhor dentro dessa família onde você vive. Você precisa ser melhor para o seu cônjuge. Você precisa ser melhor, pais, para os seus filhos. Filhos, vocês precisam ser melhores para os vossos pais. Tem que acontecer uma cura nesse relacionamento, porque Deus ama a família. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer mudar tudo. Deus quer mudar a sua história. Você pode se derreter na presença dEle agora, porque é isso que Ele quer. Seja abençoado, filho, seja abençoada, filha. Família, seja abençoada agora. Seja abençoada agora, com toda a sorte de bênçãos que o Senhor lançou na família de Abraão, e que se estendeu de geração em geração, e pousou em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, todos nós, todas as famílias da terra, são abençoadas, podem ser restauradas. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus, filho, filha. Só de você fazer isso, com certeza, aquela tristeza, aquela névoa cinzenta lá na tua casa, aquilo será expulso, aquilo vai sair, daquele mal vai sair dali. Aquele espírito do medo, da dúvida, toda malignidade, todos os males sairão da sua casa, porque o Espírito Santo estará pousando ali, estará habitando ali, e você estará com os ouvidos atentos para receber a orientação dEle. Aleluias! A sua casa será uma igreja, aleluias, aleluias. Ali será uma célula mais santa, aleluias, aleluias. Glória a Deus. O Senhor será glorificado. Pensa bem como serão as nossas reuniões de domingo, como serão as nossas reuniões aqui, de pequenas igrejas reunidas aqui, cheias de poder, cheias de poder. Oh, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre minha família, vem Espírito Santo sobre essas famílias, vem
Peça para Ele vir, filho. Peça para Ele vir. Vocês que estão no final da linha, a ponto de arrebentar a corda. Vocês que estão a ponto de se divorciarem. Vocês que não se entendem, fiquem sabendo que há uma esperança. Há uma esperança. O diabo não está gostando do que eu estou falando aqui, porque ele está quase conseguindo o propósito dele. Mas hoje ele, com o exército e com os propósitos malignos, cairão por terra. Santo, santo é o Senhor. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Filho, esqueça do coração agora, esqueça da alma. É lá na tua casa, Ele quer entrar lá. Ele não é sem educação. Ele bate na porta. Ele quer entrar lá, filho, filha. Os teus filhos, a alma deles gemem pela presença de Deus. Você precisa, é só abrir a porta do seu lar. Você precisa abrir a porta da sua casa. Há um livro que foi escrito há um tempo atrás, e o título era Bom Dia, Espírito Santo. Eu acho que deveria ser bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Todos os dias, todo período do dia, contando com o Espírito Santo de Deus. Se você quer isso, convide o Espírito Santo a morar na sua casa agora, filho, filha. Como família, cantem. Como família, cante, filho, filha. Eu abro meu coração para que entre, e o mal vai saindo em nome de Jesus, e a tristeza vai saindo agora em nome de Jesus. Para que entre o Rei. Espírito de enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante forte, igreja. Londeho. Espírito que rouba dinheiro, que rouba sementes de alimentos, sai! Para que entre o Rei. Cante forte! Ei! Para que entre o Rei. Eu abro o meu.
envolva, se envolva. Ele é o rei, ele é o rei. Yeshua, Yeshua. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos. Fala para Jesus o endereço da sua casa, onde você mora. Fala para Ele. Diga lá o nome, diga o nome da rua, o nome da sua casa. Diga para Ele: o senhor é bem-vindo lá. Entra lá, nunca mais o senhor vai sair. Rua Liberdade 1051. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo. Aleluias, com a tua cura, com a tua libertação. Minha casa precisa. Bem-vindo, Espírito Santo. Por favor. Aleluias, nos acompanhe. Oh, glória. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Ei! Pode aplaudir, Ele é santo, Ele é santo. Amém, amém, amém. Pai eterno, nós queremos nesse momento, com toda a gratidão, com tudo que o Senhor tem feito,